29 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 316. Os irmãos Bitradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Todo o cabelo azul no corpo de Little Blue estava misturado com cabelo dourado claro. Este pouco de cabelo dourado claro formou uma série de padrões estranhos, principalmente em seus membros, peito e cauda. Um palpite apareceu na mente de Lin Bai. Somente quando a aparência de Little Blue se tornasse mais óbvia no futuro, ele seria capaz de encontrar um motivo. Mesmo que ele estivesse curioso agora e quisesse descobrir a verdade, seria inútil. Arrancar uma muda para cultivá-la era o cenário mais indesejável e pior. Além das mudanças no cabelo do corpo de Little Blue, havia uma fraca chama dourada piscando nas profundezas dos olhos de Little Blue. Se alguém olhasse para ele por muito tempo, faria seus olhos doerem. Lin Bai estava muito curioso sobre isso. Quando o cultivo de Little Blue aumentasse no futuro, que tipo de mudanças milagrosas aconteceriam? Será que ele poderia fazer os outros sentirem que estavam caindo na lava apenas com os olhos? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais Lin Bai adorava a cabeça de Little Blue. Little Blue também notou as mudanças em seu corpo. Ela ainda estava atordoada. Seus dois olhos confusos olhavam para seu corpo, pensando em algo. Tudo bem. É tudo de bom. Vamos descansar primeiro. Vamos continuar avançando depois disso. Lin Bai convocou Little Blue, Little Green e alguns outros pequenos animais de volta. Neste momento, eles precisavam recuperar suas forças. Com Little Blue se juntando a eles, Lin Bai comandava os poucos animais pequenos. Ele também precisava criar um novo método de cooperação para que as habilidades de cada pequeno animal pudessem ser desenvolvidas ao máximo. O efeito de 1 mais 1 era maior que 2. Meio-dia depois, Baishi e o homem magro terminaram de meditar um após o outro. Os rostos originalmente pálidos dos dois ficaram levemente corados. Seus olhos se tornaram brilhantes e vivos, e eles não estavam mais cansados e apáticos como antes. A maioria dos meus ferimentos se recuperou. Ainda falta um pouco. Mesmo se eu meditar novamente, é inútil. Preciso de tempo para me recuperar. Porém, mesmo assim, já consigo exibir 90% da minha força. Atualizações por Novelfull. Baishi esticou seus membros e disse: Ei, eu também. Fatih não machucou nenhum dos nossos pontos vitais, então posso me recuperar muito rápido. O homem magro chutou as pernas para cima e para baixo, depois as jogou para fora com um backhand. Com esses movimentos simples, ele verificou se seu corpo estava em boas condições. MHM. Não há tempo a perder. Vamos partir também. Lin Bai levantou-se lentamente. Ele tinha um plano para a cooperação dos pequenos animais. Depois que seu cultivo melhorou, ele usou Baishi e o homem magro para se recuperar de seus ferimentos. Seu corpo estava mais ou menos estabilizado. Ele os havia ensinado a sua melhor condição. Assim que Lin Bai terminou de falar, Little Blue pulou espiritualmente em seu ombro. Ela acenou com um dedo e apontou para frente. É isso. É isso. Não estamos longe daqui. A ruivinha batia suas asas vermelhas de fogo como um sol brilhante no céu noturno, dançando no céu escuro como breu. Enquanto iluminava a escuridão para Lin Bai e os outros, também examinava a situação de uma altitude extremamente alta. Little Green e Little Black andavam na frente e atrás do time. Na verdade, isso era algo que Lin Bai havia instruído anteriormente as pequenas bestas a fazer. De acordo com a declaração de Little Blue, eles não estavam muito longe do segredo do City Lord. Em momentos como este, eles tiveram que usar 120% de sua energia. Eles não podiam se dar ao luxo de relaxar. Lin Bai e os outros seguiram o penhasco e avançaram lentamente. Se eles dessem um passo no ar neste momento, eles cairiam no abismo escuro ao lado deles. Silvo. Que tipo de lugar de merda é a capital? Existe um espaço abaixo. É muito estranho. O homem magro olhou para baixo e imediatamente sentiu seu coração bater mais forte. Ele não se atreveu a dar outra olhada. Então,
Ele olhou para as costas de Baixi. Cada passo que dava era trêmulo. Pode ter sido causado pelo terremoto ou outra coisa. Mas não importa o que aconteceu, não tem nada a ver conosco. O tom de Baixi era calmo e seu olhar era firme. Ela não estava abalada com a situação atual. Pu, pu, pu. A ruivinha bateu as asas e voou alegremente no ar. Não precisava se preocupar com o que aconteceria se caísse. Isso é ótimo. O homem magro lançou um olhar invejoso para o ruivinho. Depois disso, ele estava determinado a encontrar uma montaria voadora, mesmo que tivesse que vender tudo o que tinha. Mas meio-dia se passou. A pequena plataforma que cabia apenas uma pessoa tornou-se cada vez mais larga. No final, eles entraram no penhasco e não precisaram se preocupar em cair. Dentro do penhasco havia um espaço que dava acesso a todas as direções. Sob a liderança de Little Blue, eles não se perderam. Este lugar é muito profundo. O homem magro estava secretamente sem palavras. Se eles não tivessem subjugado Little Blue acidentalmente, eles poderiam ter se perdido apenas por deixar os três virem aqui. Eles podem até não conseguir encontrar uma saída. Espere. Vocês sentiram o cheiro de alguma coisa? Os olhos determinados de Baixi brilharam com profunda confusão e sua expressão tornou-se solene. Um cheiro muito forte de sangue. É centenas de vezes mais forte que a lagoa de sangue de antes. Lin Bai também sentiu um cheiro nauseabundo de sangue. A lagoa de sangue de antes não era nada comparada a esta. Olha, o que é isso? O magrelo exclamou e apontou para frente, descobrindo algo. Por outro lado, vocês dois, o que está acontecendo aqui? Como esse fogo apareceu? Com 2 metros de altura e robustos, as duas pessoas que pareciam ursos estavam correndo. Eles olharam para Fu e Fati, e havia uma bola de fogo no fundo de seus olhos. Essas duas pessoas se chamavam Biji e Biou. Anteriormente, eles haviam seguido o City Lord até a sala secreta com Fati e Fu. Eles também foram corroídos pela aura demoníaca do City Lord e se tornaram marionetes do City Lord. Os dois eram ambos cultivadores marciais. Biji era bom em técnicas de punho e palma, enquanto as pernas de Biu também eram praticadas com perfeição. Sob o ataque de pinça dos dois, eles seriam capazes de vencer mesmo que o oponente fosse muito mais forte do que eles. A razão pela qual Fati foi tão claro sobre isso foi porque ele e o homem magro uma vez encontraram esses dois em um negócio. Isso fez com que o negócio falhasse, e o homem magro ficou gravemente ferido. Depois disso, os dois também pensaram em se vingar, mas seu cultivo não avançou, então essa vingança nunca foi realizada. O rosto de Fu era como se ele estivesse realizando um truque de mágica. Um segundo atrás, ele ainda estava calmo. Mas agora, depois que Biji e Biu chegaram, seu rosto estava cheio de ansiedade. Suas sobrancelhas estavam bem unidas e seus olhos de tigre estavam vermelhos, como se ele estivesse prestes a chorar. Aquele Lin Bai acabou de retornar e ordenou que sua besta espiritual que cospe fogo transformasse este lugar em um mar de fogo. Naquela época, nós dois estávamos aqui em busca de pistas. Esse Lin Bai definitivamente voltou para essas pistas. A boca do gordo se contorceu. Este Fu mudou de rosto e mentiu. Ele realmente abriu a boca e mentiu. Não é à toa que ele foi enganado por Fu e só reagiu no final. Além disso, o gordo também decidiu secretamente que só acreditaria em 30% das palavras de Fu. Se ele não fizesse isso, havia uma grande possibilidade de ser enganado até que sua cueca não fosse deixada. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 317. Frieza penetrante. Biji tinha uma figura corpulenta. Suas sobrancelhas estavam retas em seu coque. Seus olhos eram como os de um tigre ou de um leão. Seu rosto era bem definido e sua expressão era séria. Os olhos de Biji rolaram nas órbitas. Ele murmurou: tem certeza de que foi feito por Lin Bai? Você viu o rosto dele? O rosto de Fu revelou um olhar simples e honesto com o qual Fti não poderia estar mais familiarizado. Ele era como um homem grosseiro que apenas cultivava artes marciais, mas não sabia como usar seu cérebro. Ele acenou com a cabeça resolutamente e disse: eu vi ele.
Ele estava muito longe de nós naquele momento, junto com sua besta espiritual. Silvo. Fatih havia esquecido quantas vezes isso aconteceu hoje. Fu o fez sugar uma lufada de ar frio. Fu era o verdadeiro lobo em pele de cordeiro. No entanto, as palavras de Fu mudaram. Fatih e eu encontramos algo diferente na floresta. Era uma arma muito especial. Também havia vestígios. Naquela época, nós o empacotamos juntos e queríamos deixar o City Lord avaliá-lo. Quem diria que Limbai voltaria? Fu bateu palmas e falou como se tivesse pensado em algo. Bill disse desesperadamente: onde estão essas coisas? O que exatamente eles são? Bill estava prestes a continuar perguntando, mas viu o olhar de Biji. Ele hesitou, curvou os lábios e silenciosamente recuou para os fundos. Embora a expressão de Biji tenha mudado, ele ainda estava calmo. Ele perguntou: onde estão essas coisas? O rosto de Fu estava cheio de pena e ódio. Ele disse com raiva: eles foram todos queimados por aquela bola de fogo. Agora eles estão neste mar de fogo. Não conseguimos encontrá-los de jeito nenhum. FCK. Bill estava prestes a explodir novamente, mas Biji o forçou a engolir o que queria dizer. Os olhos de tigre de Biji avaliaram Fu da esquerda para a direita. Ele olhou para ele de perto, querendo abrir sua pele e se intrometer no segredo mais profundo. Atualizações por Novel Fu. Depois disso, Biji avaliou Fatih novamente. Fatih sentiu como se um par de mãos tivesse alcançado as profundezas de seu coração, sondando todos os segredos. Fatih só conseguiu suprimir sua expressão. Ele pode não revelar nenhuma pista. Fu lançou um olhar casual para Fatih antes de retrair o olhar. Seus olhos pareceram dar um suspiro de alívio. No entanto, suas ações foram muito cautelosas e não atraíram a atenção de Biji e Biou. O que exatamente é isso? Biji perguntou calmamente. Irmão Biji, você ainda está pensando sobre o atrito entre nós no passado e tentando usar esta oportunidade para lidar comigo? Por que você está usando um tom interrogativo para perguntar? Será que você suspeita que fomos nós que começamos o incêndio e que matamos essa pessoa? Palavras e ações requerem uma evidência. Já dissemos que foi obra de Limbai. Você pode suspeitar, mas não pode suspeitar de nós. Fatih estufou o peito gordo e gritou agressivamente. Cada palavra que ele dizia fazia a carne de seu rosto tremer. O que? Então vocês estão suspeitando de mim? Fu de repente percebeu. Seu tom era exagerado, e Fatih não pôde deixar de repreendê-lo em seu coração por ser uma rainha do drama. Fu deu um tapa no próprio peito com tanta força que foi ensurdecedor. Sua voz era sonora e poderosa. O que eu mais não suporto é que os outros suspeitem de algo que eu não fiz. Sou leal ao senhor da cidade. A lua pode atestar por mim. Mesmo que seja este mar de fogo, vou recuperar essas coisas. Nenhum de vocês pode me parar. Depois de dizer isso, Fu se virou e entrou no mar de fogo. Ele tinha acabado de dar 2 passos quando as pernas da calça começaram a soltar fumaça. Fatih olhou secretamente para Fu e depois olhou para Biji, fingindo estar muito ansioso. Grande irmão Fu, vamos conversar sobre as coisas direito, você não acha? Não estamos todos trabalhando para o Lorde da cidade? Tudo o que fazemos é para mostrar ao Lorde da cidade que somos leais. Biji sorriu e estendeu a mão para agarrar Fu. Deixe ir, deixe ir. Você não suspeitou de mim? Fu o puxou com força, ainda querendo entrar no mar de fogo. Biji colocou uma mão atrás das costas e gesticulou para Bill. Bill entendeu e rapidamente correu para a frente. Seus 2 braços grossos agarraram Fu por trás. Grande irmão Fu, nós, irmãos, estamos impacientes. Me desculpe, me desculpe. Biji não estava com raiva, mas seu tom suavizou. Fatih observou essa cena friamente de lado. Ele finalmente entendeu que naquela época, ele e o homem magro não podiam derrotar os irmãos Bi. Não era apenas a diferença de força, mas também a falta de astúcia de Biji. Ele era bem versado em todos os aspectos e era extremamente perspicaz. Ele avaliou a situação e ficou tranquilo. Este Biji não era comum. Infelizmente.
Fatih balançou a cabeça em seu coração. Bigi não era ruim, mas ainda faltava um pouco. Ele não conseguia adivinhar a verdadeira face do senhor da cidade, muito menos a verdadeira face deste Fu. Ele ainda estava um pouco carente. Enquanto Fatih pensava, um brilho frio brilhou na palma da mão de Fu. Em um piscar de olhos, Fu se libertou dos braços de Biou. Ele se virou e enfiou a pequena faca em sua mão no pescoço de Biou, fazendo o sangue jorrar. Você. Bigi viu que a força vital no rosto de Bill estava desaparecendo e seu rosto estava cheio de fúria. No entanto, quando ele estava prestes a fazer um movimento, uma longa espada perfurou seu coração. E você? Bigi cuspiu sangue e olhou para Fatih sem acreditar. Fu e Fatih ficaram em silêncio. Eles se entreolharam, pegaram os dois corpos de urso e os jogaram no mar de fogo ao lado. Não houve hesitação em suas ações. Meu cabelo está arrepiado. O homem magro olhou em volta com o rosto em choque, incapaz de se acalmar por um longo tempo. Os três estavam atualmente em um corredor esculpido em uma camada de pedra. No centro do salão havia uma plataforma de 3 metros de altura e um esqueleto inserido verticalmente em cada um dos 8 cantos da plataforma. Havia padrões escarlates em cada esqueleto, piscando com uma luz fraca. Era como se o sangue de uma pessoa viva tivesse sido transferido para o esqueleto, fazendo com que o couro cabeludo sentisse frio. Na plataforma no centro do altar, havia alguns corpos enormes de bestas espirituais. As bestas espirituais apodreceram por um longo tempo, então era impossível dizer o que eram. Além das bestas espirituais, também havia muitos cadáveres humanos espalhados. Sob a plataforma alta, havia um sulco semelhante a um fosso. Dentro da ranhura havia sangue podre e fedorento. Havia também inúmeros cadáveres e restos flutuando dentro. Há uma restrição aqui. Baishi tocou o ar à sua frente com a mão. Quando ela se esticou meio metro, uma algema apareceu do nada e depois desapareceu no vazio. Não consigo abrir. O homem magro circulou sua técnica de Kyuuti e reuniu sua energia espiritual em sua perna. De repente, ele puxou a perna e quebrou na algema. No entanto, apenas uma ondulação apareceu na algema e depois voltou à calma. No entanto, o que exatamente é este lugar? Não importa como eu olhe, parece uma formação de matriz. Parece. Parece que vai fazer algum tipo de ritual. O magrelo franziu a testa e desistiu da ideia de quebrar a restrição à força. Seu olhar estava fixo no altar. Há uma aura demoníaca muito densa emanando do altar. Será que o senhor da cidade está tentando invocar algo? Lin Bai começou a fazer conjecturas ousadas. Ao lado dele, Little Blue e Little Black tentaram usar a força bruta para romper a barreira, mas no final ambos desistiram, ofegantes. Esta é uma formação de invocação. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 318, o pequeno caldeirão mostrando seu poder no subsolo. A atmosfera no corredor era tensa e sufocante. Ninguém disse uma palavra. Estava tão quieto que até os arranhões de Little Blue podiam ser ouvidos claramente. Então, para que serve isso? Diga de novo, vocês dois. O rosto do homem magro estava calmo. Seus olhos estavam arregalados quando ele rolou para longe. Ele engoliu a saliva secamente. Ele se perguntou se havia algo errado com seus ouvidos. Baishi começou a andar por aí. Quanto mais ela caminhava, mais chocada e ansiosa ela ficava, como uma formiga em uma panela quente. Limba era o mais calmo dos três. Ele olhou para o altar e disse, Baishi e eu verificamos. Esta matriz usa sangue e vitalidade como sacrifícios, e os padrões na matriz são para invocar algo. Não entendemos mais nada. Então, isso é usado pelo Lorde da cidade para convocar algo. A mente do homem magro estava em branco e ele sentia como se estivesse flutuando. O City Lord era um demônio, e ele usou vida e sangue como sacrifícios para construir o altar. Então a coisa que ele iria convocar era muito óbvia. Era definitivamente um demônio, ou até outro. Pensando nisso, o homem magro não ousou continuar pensando. Ele balançou a cabeça, sem ousar pensar no pior resultado possível. Embora eu não saiba o que o Lorde da cidade vai convocar,
Definitivamente não é algo bom. Lin Bai tocou a restrição à sua frente com a mão e uma dor aguda veio de seus dedos. Então, temos que destruir esta matriz de convocação. Primeiro, temos que pensar em uma maneira de destruir essa restrição. Bai Shi disse do lado, essa restrição é extremamente poderosa. Se o seu cultivo não for suficiente, é impossível romper a força. Temos que pensar em outras formas. Ai de mim. O homem magro soltou um longo suspiro. Não sei nada sobre formações. Eu farei o que você me disser para fazer. Contanto que possamos encontrar aquele filho da puta do City Lord e nos livrarmos do verdadeiro demônio que é ele, tudo ficará bem. Olhando para o tempo, ainda é cedo. Se o City Lord tivesse descoberto que havíamos entrado sorrateiramente, ele definitivamente teria vindo aqui e não teria nos visto entrar em contato com essa formação. Lin Bai franziu a testa quando disse isso. Atualizações por Novel Full algo deve ter acontecido lá em cima que não sabemos. Como não podemos forçar nossa entrada, primeiro encontraremos a brecha nessa restrição e o método para quebrar a formação. Depois que Lin Bai deu suas instruções, o homem magro e Bai 11 circularam pelo confinamento e o inspecionaram cuidadosamente. Então, Lin Bai pediu a Little Green e Little Red para segui-los. Se algo inesperado acontecesse, eles teriam uma resposta. Quanto a Little Black e Little Blue piscou os olhos e olhou para Lin Bai. Eu também quero ajudar, eu também quero ajudar. Little Blue pulou de excitação. Ajuda. É algo divertido? Eu também quero ajudar, eu também quero ajudar. Lin Bai esfregou a testa. Ele não pediu aos dois bichinhos que o seguissem. Foi de fato a escolha certa. Caso contrário, quem sabia que tipo de problema eles iriam causar? Vocês dois também têm algo para ajudar. Lin Bai parou deliberadamente por um momento. Depois de ouvir isso, os olhos negros de Little Blue brilharam com uma luz dourada. Eles mal podiam esperar para saber o que aconteceria a seguir. Você vê essa restrição? Use toda a sua força e bata com força. Se você conseguir quebrá-lo, contarei como sua primeira conquista. O que você quiser comer, o que você quiser, eu satisfarei todos vocês. Depois que Lin Bai disse isso, Little Blue assumiu a liderança e partiu. Um vapor espesso subiu ao redor de seu corpo, e suas garras e dentes afiados se chocaram contra a algema. Little Blue ficou atordoado por um momento, e então o escasso pelo dourado em seu corpo começou a circular com um brilho dourado. O brilho dourado era como uma armadura que estava bem presa ao seu corpo e também atacava a algema com toda a sua força. Bang! 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 O som de fortes colisões podia ser ouvido, mas Little Black e Little Blue não desanimaram. Pelo contrário, eles se tornaram cada vez mais corajosos enquanto lutavam. Apenas vocês dois são os mais fáceis de enganar. Lin Bai silenciosamente disse isso em seu coração. Ele também começou a investigar a situação em torno da restrição e alguns detalhes sobre essa formação. Na verdade, havia muitas coisas que Lin Bai não entendia. Essa formação precisava de vitalidade e sangue fresco como sacrifício. Então por que colocá-la em um lugar tão escondido? Se fosse apenas para encontrar alguns lugares escondidos, haveria muitos lugares convenientes e bem escondidos. Lin Bai balançou a cabeça e não pensou nessas coisas. Terminado o assunto, a resposta aparecia naturalmente. O mais importante agora era quebrar rapidamente esse confinamento e destruir essa formação. Caso contrário, se esta formação operasse como planejado, a coisa que foi convocada definitivamente causaria uma tempestade sangrenta e as pessoas mergulhariam na miséria. Meio-dia depois, Little Black e Little Blue estavam cansados no chão, respirando pesadamente. Little Blue e Little Red também voltaram de cabeça baixa. As expressões do homem magro e de baixo tornaram-se cada vez mais sérias. Não encontrei nada. Este salão é muito pequeno. Se houver um ponto fraco na restrição, com certeza não vou perder. O homem magro balançou a cabeça. Ele não apenas inspecionou o local, mas também tocou em cada parte da restrição. No final, cada centímetro da restrição era muito forte. Bai Shi não disse nada.
Naturalmente, ela não ganhou nada. Lin Bai franziu a testa enquanto olhava para a restrição. Ele também não ganhou nada. Ele até usou toda a sua força para quebrar a restrição, mas a restrição ainda estava ilesa. Mas neste momento... o que é isso? O que é esse brilho? Algo está errado. Poderia ser uma armadilha. O homem magro e baixinho notaram um leve brilho vindo da direção de Lin Bai. Esse brilho fazia as pessoas se sentirem solenes e dignas, e elas não conseguiam respirar. Lin Bai não disse nada. Seu olhar estava fixo na palma da mão. Havia um pequeno caldeirão em sua palma. O pequeno caldeirão emitia um leve brilho. Havia uma aura antiga e sem sofisticação vindo dela. O pequeno caldeirão flutuou lentamente acima da palma da mão de Lin Bai, a cerca de meia polegada de distância. Enquanto o pequeno caldeirão flutuava no ar, a restrição originalmente lisa desencadeou ondas chocantes, como água fervente. Bang! Com um som nítido, a restrição foi quebrada. O homem magro e baixinho tinham olhares incrédulos em seus rostos. Eles sabiam o quão insana essa restrição era, mas agora que o pequeno caldeirão tinha acabado de flutuar, facilmente quebrou a restrição. Este pequeno caldeirão aparentemente comum realmente continha tal poder. Se pudesse liberar todo o seu poder, quão aterrorizante isso seria! Lin Bai franziu ligeiramente a testa, mas não ficou muito surpreso. Depois que Little Black e o pequeno caldeirão se chocaram, ele percebeu que esse pequeno caldeirão era extraordinário. Sem mencionar a última frase que o tolo lhe disse, esse caldeirão irá ajudá-lo. No entanto, embora o poder deste caldeirão fosse extraordinário, Lin Bai podia sentir que sua energia espiritual estava fluindo rapidamente. Isso era semelhante ao consumo de energia espiritual após uma batalha. Vou explicar este caldeirão para todos vocês mais tarde. Nós quebramos essa restrição, então não podemos descartar a possibilidade de alertar o Lorde da cidade. Temos que destruir esta formação o mais rápido possível. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 319. A conjectura de Fussel acima da floresta já estava cheio de fumaça espessa e o mar de chamas tingiu metade do céu de vermelho. Depois de lidar com os irmãos Bi, Fatih e Fu esperaram pacientemente na periferia da floresta por um tempo para garantir que não haveria mais pessoas chegando. Se ainda houvesse pessoas chegando, é claro, elas também seriam mortas. Fatih e Fu se entreolharam. Depois de um longo tempo, ainda não havia ninguém vindo. O fogo na floresta atingiu seu pico. À distância, podia-se sentir ondas de ar fumegante. Atingiu o rosto, deixando a boca e a língua secas, e a pele e os olhos secos. Parece que ninguém virá. Mesmo que haja pessoas chegando, deve ser hora de voltarmos e relatarmos. Fu esfregou o queixo. O olhar honesto que ele tinha quando falou com Vigia muito havia desaparecido de seu rosto. Seus dois olhos de tigre brilhavam intensamente e sua expressão era calma, mas pensativa. Fatia sentiu e não recusou. Em sua opinião, agora não era o melhor momento para partir. Já que Lin Bai e os outros não foram os que fizeram isso, então Lin Bai e os outros definitivamente ainda estavam sob a propriedade do senhor da cidade. Ele precisava ir e cuidar deles para evitar que acidentes acontecessem. Os dois ativaram suas técnicas de cultivo e uma rajada de vento apareceu sob seus pés. Em um piscar de olhos, eles correram 100 metros de distância. Eles tinham que dar um show. Se eles vissem o Lorde da cidade e seus corpos ainda estivessem limpos, não importa o quão bonitas fossem suas palavras, ninguém acreditaria nelas. Sem mencionar o City Lord, que era um demônio astuto. Ao longe, a floresta que ardia em chamas foi jogada para trás, mas a fumaça negra que subia ao céu ainda era chocante. Godinho! Fu gritou de repente. Seu rosto estava sério. Lin Bai, o homem magro, e aquele baixo estão bem sob a propriedade do senhor da cidade, certo? Atualizações por Novel Fu bem na sala secreta que fomos antes. As palavras de Fu chocaram muito Fatih. Ele até suspeitava que Fu estava trabalhando para Lin Bai. No entanto, Fatih rapidamente desistiu desse pensamento.
Se Fu estivesse realmente com Lin Bai, os planos anteriores de Fatih não teriam falhado por causa dele. Quando Fu viu a expressão de Fatih mudar repetidamente, ele hesitou e hesitou. Ele tinha uma decisão em seu coração. Como esperado, a expressão de Fatih tornou-se estranha. Ele tossiu. Eu não disse nada. Eu não disse nada. O coração de Fatih estava ligeiramente assustado. Ficar ao lado de Fu parecia ser o mesmo que ficar ao lado de Lin Bai. Seus verdadeiros pensamentos também seriam vistos. Essas duas pessoas. Fatih balançou a cabeça e forçou sua expressão a se acalmar. No momento, ele ainda não havia determinado o alvo de Fu, então ainda precisava estar em guarda contra ele. Fu só conseguiu adivinhar onde Lin Bai estava, mas não conseguiu determinar. O pré-requisito era que o gordo não dissesse nada. Ei! Fu riu friamente, sua expressão ficando fria. Eu já sei, você acha que o City Lord não sabe? Essa é a sua câmara secreta. Ele sabe tudo por dentro e por fora. Impossível. O coração de Fatih tremeu enquanto ele balançava a cabeça freneticamente. Se o Lorde da cidade soubesse, por que ele nos seguiria até esta floresta para procurar por Lin Bai? Não importa se você acredita ou não. Em qualquer caso, não derrame o feijão mais tarde. Caso contrário, eu definitivamente vou chutar você para longe. Nem pense em me arrastar para baixo com você. Impossível. A atitude de Fu era resoluta e seu tom estava cheio de ridículo. Fatih não conseguia enxergar as ações de Fu. As ações e objetivos de Fu não tinham nenhuma regra, mas tudo o que ele fazia girava em torno do Lorde da cidade. Então o que ele planejava fazer com o Lorde da cidade? Fatih murmurou em seu coração. Ao mesmo tempo, ele estava se perguntando se o City Lord realmente sabia que Lin Bai e os outros estavam na câmara secreta. Enquanto os pensamentos de Fatih voavam, os dois já haviam chegado à capital em alta velocidade, piscando à esquerda e à direita na cidade. Ei, o que é isso? Passou de repente, não vi direito. Ei, vocês dois estão correndo para reencarnar, não é? Compense-me pela porcelana. Os dois se espalharam pela capital. Isso foi feito de propósito, apenas para o senhor da cidade ver. A influência do City Lord era enorme e ele tinha muitos subordinados. Era muito normal para ele ter muitos espiões na capital. Presumivelmente, as ações dos dois logo seriam ouvidas pelo Lorde da cidade, e esse seria o melhor testemunho para eles. Fatih quer ver sua senhoria. O guarda gritou para o salão principal. Digitar. Uma voz profunda veio do salão principal. Só de ouvir essa voz, o guarda sentiu um forte medo. Pode entrar. O guarda enxugou o suor da testa e soltou os dois. City Lord, nós merecemos 10.000 mortes. Nós merecemos 10.000 mortes. Fu tinha acabado de entrar no corredor e correu rapidamente. Quando ele estava a 15 metros de distância do City Lord, ele caiu de joelhos e chorou. A boca do gordo se contorceu enquanto ele imitava as ações de Fu. Qual é o problema? O City Lord sentou-se na cadeira e agarrou os corrimãos de ambos os lados com as duas mãos. Os corrimãos de um lado estavam até mesmo caindo de suas mãos. O tom de Fu estava cheio de desculpas enquanto ele recontava o que havia acontecido na floresta para o Lorde da cidade. Fatih e eu encontramos algo diferente na floresta, então empacotamos e nos preparamos para mostrar a você, City Lord. Fu não mentiu sobre o que disse antes, então o Lorde da cidade assentiu levemente quando ouviu. Mas quem diria que Lin Bai voltaria no meio do caminho e colocaria fogo na floresta? Depois disso, ele até quis atacar nós dois. Só então, os irmãos Bi correram e caíram em uma luta amarga com a Lin Bai. No final, eles foram mortos por aquele demônio Lin Bai, e seus corpos foram jogados no mar de fogo. A partir daí, Fu começou a exagerar e distorcer a verdade. Não importava que mentira fosse, tinha que ser misturada com alguma verdade para que não fosse exposta. Depois de ouvir isso, as sobrancelhas do City Lord se uniram. Depois disso, Lin Bai fugiu. A floresta estava cheia de um mar de fogo, e ele facilmente confiava nas bestas espirituais para voar e escapar. No entanto,
Fatih e eu só pudemos assistir com nossos corações cheios de fúria enquanto ele fugia. Se Fatih não conhecesse a verdadeira natureza de Fu, ele realmente acreditaria nessa bobagem. Rachadura. O City Lord agarrou o corrimão e o esmagou em pedaços. Lascas de madeira voaram para todos os lados. Fu e Fatih apressadamente enterraram suas cabeças ainda mais baixo. Eles não disseram uma palavra enquanto esperavam pela ira do senhor da cidade. Claro, se o City Lord tinha a intenção de matar, eles não planejavam apenas esperar pela morte. Eles já haviam planejado uma rota de fuga antes de virem para cá. Tudo isso graças a Fatih. Quando ele foi convocado pelo City Lord alguns dias atrás, ele havia prestado atenção especial aos prédios próximos e algumas pequenas ruas. Vocês dois levaram 50 pessoas da propriedade do Lorde da cidade para procurar os rastros de Limbai perto da floresta. Se você não conseguir encontrá-lo, não volte também. A atitude do City Lord havia mudado de uma maneira rara. A rota de fuga que ele havia planejado anteriormente era inútil. O corpo de Fu enrijeceu ligeiramente e ele acenou com a cabeça com uma expressão séria no rosto. Ele disse com um tom sonoro, sim. Eu definitivamente não falharei em minha missão. Você pode sair agora. O City Lord acenou com a mão, sinalizando para os dois saírem. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 320. Vire seu esquema contra eles em frente ao portão da propriedade do senhor da cidade. Fatih e Fu saíram apressadamente. Seus rostos estavam sombrios e eles não disseram uma palavra. Quando estavam longe da propriedade do City Lord, encontraram uma pequena loja e pararam. Garçom, sirva os pratos e o vinho. Fu chamou o garçom e pediu alguns pratos e algumas jarras de um bom vinho. Tudo bem, não se preocupe. A comida e o vinho são deliciosos. O garçom assentiu, curvou-se e pegou a gorjeta que Fu lhe deu e saiu com um sorriso no rosto. Depois que o garçom saiu e fechou a porta, Fatih não pôde deixar de dizer: Fu, o que você está fazendo? Por que você está comendo e bebendo aqui? Eu não estou no clima. Depois de ouvir o relatório, o Lorde da cidade ficou tão furioso quanto o esperado. No entanto, ele não puniu os dois. Em vez disso, ele os deixou levar 50 pessoas da propriedade do City Lord para procurar o paradeiro de Limbai. Se eles não pudessem encontrá-lo, eles não seriam capazes de retornar. Quanto às consequências, à primeira vista, esse assunto parecia algo que o Lorde da cidade faria. No entanto, se alguém pensasse sobre isso com cuidado, sentiria que havia muitas brechas. Fu usou o dedo para sentir a borda externa da xícara. Com uma expressão solene, ele disse lentamente: Você realmente acha que o senhor da cidade quer que capturemos Limbai? Gordo balançou a cabeça. Eu sinto que há algo suspeito sobre este assunto. À primeira vista, parece bom, mas... Os olhos de Fu se iluminaram, revelando uma expressão de surpresa. Isso mesmo. Se você acha que não há nada de suspeito neste assunto, eu estava planejando deixá-lo para trás. Quando Fatih ouviu isso, suas pálpebras se contraíram. Ele estava ainda mais certo das palavras de Fu. No futuro, ele acreditaria em apenas 30% do que Fu disse. Caso contrário, ele seria realmente enganado. Nem mesmo suas calças seriam deixadas. Atualizações por Novel Fu. Há realmente algo suspeito sobre este assunto. Depois que o Lorde da cidade ouviu nosso relatório, não houve problema com sua raiva. A chave é que ele não nos puniu depois, nem verificou se o que dissemos era verdade ou mentira. Além disso, o mais suspeito era que ele queria que trouxéssemos 50 pessoas. Quando Fu disse isso, sua voz tornou-se cada vez mais baixa, como se tivesse medo de que alguém a ouvisse. Também sinto que esses poucos pontos são os mais suspeitos, mas o objetivo do City Lord, não consigo descobrir, não importa o quanto eu tente. O gordo franziu a testa e disse que concordava. Esse assunto, você... Fu estava prestes a continuar falando quando a porta se abriu. O garçom carregava um sorriso bajulador e entrou com comida e vinho. Fu enxugou o sorriso que apareceu em um instante e sua expressão gradualmente se tornou calma. Deixe-o aqui. Se não houver mais nada, não nos incomode.
Enquanto Fu falava, ele tirou outro lingote de prata do bolso e o colocou sobre a mesa. Os olhos do garçom brilharam quando ele viu isso. Ele rapidamente pegou um lingote de prata em sua mão e disse obsequiosamente: tudo bem, garanto que mesmo que o céu caia, ninguém vai te incomodar. Depois de dizer isso, o garçom saiu com tato. Depois de ouvir os passos do garçom se afastando gradualmente, Fu continuou: em relação a esse assunto, você acha que quando ele disse que queria que liderássemos 50 pessoas, fomos realmente nós que escolhemos as pessoas, ou ele já as preparou para nós? Silvo. Fatih sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo, e seu corpo parecia ligeiramente assustado. Então o que você quer dizer é? Fu assentiu casualmente. Claro, é só um palpite. Ainda não temos nenhuma evidência, mas quando tivermos, não estaremos longe da morte. Em seguida, podemos muito bem jogar junto. Fu começou a discutir estratégias. Enquanto falava, não se esquecia de pegar um pedaço de frango com os pauzinhos e colocá-lo na boca para mastigá-lo lentamente. Depois de um longo tempo, os dois terminaram de comer e beber e voltaram para a propriedade do Lorde da cidade. No entanto, assim que saíram da pequena loja, os dois sentiram claramente alguns olhares fixos neles. Fu e Fatih se entreolharam, mas não disseram nada. Em vez disso, eles continuaram a caminhar em direção à propriedade do City Lord. No entanto, assim que os dois chegaram em frente à propriedade do City Lord, eles viram duas poderosas equipes já paradas em frente à propriedade do City Lord. Havia duas pessoas à frente da equipe como líderes. Fu e Fatih conheciam essas duas pessoas. Eles também eram as pessoas que haviam entrado na câmara secreta do Lorde da cidade com eles anteriormente. Eles também eram pessoas que haviam sido corroídas pelo Ki demoníaco. À esquerda estava um homem vestido como um estudioso. Sua pele era pálida e seu corpo era magro. Seu nome era Jin Sheng e ele era um mestre das feras. Sua força era uma das melhores em toda a propriedade do City Lord. À direita estava um homem com a parte superior do corpo nua, como uma montanha. Sua pele era cor de cobre e suas duas sobrancelhas luxuriantes estavam unidas. Ele tinha uma barba cheia e parecia um selvagem. Era Zhang Li. Zhang Li era um cultivador marcial com imensa força. Foi dito que ele teve um conflito com um artista marcial da propriedade do City Lord. Ele usou 2 dedos para esmagar a outra parte até a morte. As sobrancelhas de Fatih se ergueram ao ver isso. Ele amaldiçoou silenciosamente em seu coração. Ele realmente quer que morramos. O rosto de Fu estava muito calmo. Ele cumprimentou Jin Sheng e Zhang Li e disse: o senhor da cidade realmente enviou vocês dois para nos ajudar. Ele realmente pensa muito bem de nós. Somos extremamente gratos pelos esforços do Lorde da cidade. Jin Sheng acenou com a mão e seu rosto magro sorriu. Sua pele seca delineava a aparência de seus ossos. Esse sorriso era extremamente frio. Não, não estamos todos aqui para capturar Lin Bai. Somente capturando este mundo pode ser pacífico. Zhang Li ficou em silêncio. Ele só tinha 2 olhos de sino quando mediu Fatih e Fu. Não se sabia o que ele estava pensando. Vamos partir agora? Jin Sheng perguntou. Falando nisso, tenho um pedido presunçoso. Eu gostaria de discutir isso com o Lorde da cidade primeiro. Podemos partir depois disso. Fu revelou seu olhar honesto e honesto novamente disse se desculpando. Os olhos de Jin Sheng estavam frios. Ele olhou para Zhang Li ao lado dele e então se virou para olhar para Fu. O senhor da cidade tem algo a fazer agora. Que pedido presunçoso você tem? Nos digam. Talvez possamos ajudar também. Sim. As palavras de Zhang Li foram claras, mas sua voz foi como uma explosão no ar, causando dor nos tímpanos. Receio que mesmo vocês não possam tomar uma decisão sobre este assunto. Claro, eu não queria menosprezar vocês. Fu esfregou as palmas das mãos e disse: na verdade, quero que o senhor da cidade designe mais algumas pessoas para nós. A área daquela floresta é realmente muito grande, e Lin Bai. Antes que Fu pudesse terminar, Jin Sheng interrompeu. Isso é uma questão pequena.
O City Lord já fez os preparativos. Se você quiser enviar mais pessoas, embora você, claro, se as coisas não derem certo no final. Enquanto Jin Sheng falava, uma expressão sinistra apareceu em seu rosto, fazendo as pessoas estremecerem. Queremos trazer mais 100 pessoas cada. As palavras de Fu fizeram as pálpebras de Jin Sheng pularem. Ele realmente estava pedindo demais. Havia muitas pessoas na propriedade do City Lord que já estavam do lado de fora. Os vários grandes clãs e seitas foram convocados pelo senhor da cidade para procurar por Lin Bai. Era impossível para a propriedade do City Lord movê-los à vontade. As 100 pessoas de antes, juntamente com as 300 pessoas agora, podem ser consideradas a maioria das forças remanescentes do City Lord's State. Se tudo isso fosse removido, restaria muito pouco. Este assunto. Terei que perguntar ao senhor da cidade antes de tomar uma decisão. Todos vocês esperem aqui um momento, já volto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.